Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil. Olá, eu sou Eduardo Mangione, CEO da ePharma, e esse é o Oxigenando Ideias para a Saúde. Aqui comigo está Luciane Garcia, Head de Branding e Produtos da ePharma. Tudo bem, Lu? Tudo ótimo, e com você? Tudo ótimo, Lu, tudo 100%. Bom, Edu, acho que todo mundo algum dia, diante de algo difícil de ler, já ficou pensando, né? Poxa, parece letra de médico. E até bem pouco tempo atrás, isso era comum também as pessoas terem dificuldade para entender o que estava escrito até na receita. A gente vai ao médico, vai independente se é um postinho de saúde, um hospital, privado, particular, público, e tem a receita médica lá depois que você passa numa consulta, né? É um perrengue para entender, né, Edu? Já era difícil para o consumidor, imagina para o farmacêutico que sobrava para ele, né? Que ficava ali no balcão da farmácia tentando decifrar as palavras, entender a letra, entender a dosagem, quer dizer, bem complicado mesmo, né? Pois é, mas felizmente as coisas mudaram bastante, não só aqui no Brasil, mas no mundo, Edu. Nos Estados Unidos, por exemplo, segundo a FDA, né, o órgão que regulamenta o setor de alimentos e medicamentos lá, em 2019, aproximadamente 92% de todas as prescrições foram transmitidas de forma eletrônica. E a gente não achou dados mais atualizados por aqui, mas como estamos em 2024, claro que esse número só deve ter aumentado. Uau, é um número muito expressivo para 2019, hein, Lu? E como será que outros países tratam do assunto, hein? Os países europeus têm adotado sistemas de prescrição eletrônica em ritmos diferentes, Edu. E se a gente for para outros continentes, ainda em países como a China ou a Austrália, tem sistemas de prescrição eletrônica altamente desenvolvidos e amplamente utilizados. E no Brasil, Lu, como que fica? Olha, o uso de receitas digitais também avançou, mas ainda tem muita oportunidade de crescimento. Há programas no âmbito federal e iniciativas estaduais e municipais para incentivar o uso de prontuários eletrônicos e, claro, mais prescrições digitais. Claro, né, tem gente também trabalhando na iniciativa privada para colaborar com essa evolução. E o tema é tão bacana e inovador que hoje você vai conversar com duas pessoas. O Rodolfo Chung, que é o CEO da Memed, e o Tiago Júlio, que é o diretor médico da Memed. Para quem não sabe, né, a Memed é uma health tech pioneira e líder hoje em prescrições médicas digitais. Excelente, Lu. Estou super animado. Acho que é um assunto que chega tarde. A gente tem que falar bastante sobre isso, tem muito para explorar. E vai ter bastante assunto no podcast de hoje. Obrigado, viu? Rodolfo e Tiago, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Um prazer, obrigado pelo convite, super obrigado, Eduardo. Obrigado, Eduardo, é um prazer participar aqui com vocês. Bacana. Hoje eu vou começar pelo Rodolfo. E, Rodolfo, eu queria falar um pouquinho sobre sua trajetória. Antes da gente falar de Memed, um pouco do trabalho atual, né? Você já morou aí em 4 continentes e passou muitos anos na China. Como é que essas experiências contribuíram para uma visão inovadora e diferente no mundo dos negócios? Obrigado pela pergunta, Eduardo. E é verdade, assim, eu acabei morando 15 anos fora. Eu voltei no comecinho da pandemia para ser CEO do Zé Delivery nessa jornada de growth, mas realmente acho que a maior bagagem que eu tenho são essa mistura de países desenvolvidos e não desenvolvidos, né? E fora da indústria de saúde, não fora do setor de saúde. Então, para mim é um grande desafio, uma honra poder finalmente estar em saúde, né? Era uma coisa que eu queria faz muito tempo. Mas assim, o que me dá alegria é fazer essas conexões, né? Eu acho, primeira coisa, que talvez esse fato de eu ter morado fora seja o meu superpoder, porque quando eu chego no Brasil, eu olho as coisas, eu fico indignado com as coisas. Não é possível que no Brasil é assim, não é possível que as coisas são desse jeito, não é possível que tenha essas fricções, né? E eu tento não perder isso, sabe? Porque eu acho que quando você está aqui, às vezes você tem uma resposta assim de porque sempre foi, porque no Brasil é assim, né? Então eu não posso ter aquela ingenuidade de um estrangeiro, né? Eu tenho que alavancar o que eu sou brasileiro e eu conheço as realidades, mas eu acho que eu preciso manter, sabe, essa indignação de que as coisas não são perfeitas, porque eu já vi ser feito diferente, porque eu já vi tanto países desenvolvidos quanto países em desenvolvimento, né? Inclusive, eu acho que as pessoas sempre olham muito para os Estados Unidos, para a Europa, quando às vezes eu tenho a impressão de que talvez a gente deveria olhar muito para a Índia,
para a China, para países em desenvolvimento, que talvez tenha uma realidade até um pouquinho mais próxima da nossa, né, desigualdade social e tudo mais, mas eu tento trazer com certeza essas experiências internacionais para cá. Aonde você morou, curiosidade, Rodolfo, além da China? Olha, eu morei, foram 2 anos nos Estados Unidos, né? Eu fiquei 4 anos baseado na Austrália, em Melbourne, mas eu cuidava da Ásia, né? Então eu tenho, sei lá, acho que uns 15 carimbos no meu passaporte de Índia, uns 15 de Vietnã, e era muito louco, porque eu fazia uma reunião sobre Nova Zelândia e a seguinte era sobre Camboja, né? Então uma disparidade de realidades enorme, né? Isso foi realmente fascinante, acho que é uma das coisas que eu vou carregar para sempre comigo, essa pluralidade de contextos ali. Super rico, super rico. E além de países, né, você também teve passagens em diversos cargos executivos de outros setores, como você comentou, inclusive aí CEO do Zé Delivery, né, que é um grande case de sucesso aqui no mercado brasileiro. Como transportar a experiência como empresa de entrega de bebidas, que é o caso do Zé Delivery, para a área de saúde? Olha, na verdade, acho que isso é o que mais me fascina, né? De uma coisa tão impensada, de você achar esses pontos de conexão, né? De teses tão diferentes. Eu trago vários aprendizados, assim, do Zé Delivery. Ele foi uma bênção, realmente, na minha carreira. Um deles, ele é uma coisa, assim, que não é tão óbvia numa empresa que ela é parte do grupo Ambev e tudo mais, né? Porque ela é muito diferente da Ambev. O Zé, inclusive a gente trouxe isso da China, assim, a gente escreve na parede do Zé uma frase que a corrente é tão forte quanto o elo mais fraco, né? E o que isso significa para a gente é que a gente precisa montar um ecossistema, porque a gente, na verdade, é uma plataforma no Zé, né? Uma plataforma em que os atores sejam ganha-ganha. Que não adianta você espremer a última gota de sangue no motoboy, que uma hora isso vai estourar. Não adianta você cobrar, sei lá, 20%, 27%, como... acho que o modelo de negócio de algumas plataformas, como o Rappi, como o iFood, e você espremer a última gota de sangue do varejista, do restaurante, porque será que tem margem ali? Será que é uma coisa que é ganha-ganha ou é uma coisa que você vai apertar tanto que vai estourar em outro lugar? Então, no Zé, a gente sempre pensou em como que a gente consegue montar um modelo de negócios que seja vencedor de longo prazo para a indústria, para o consumidor, para o varejista, para o operador logístico, né? E eu tento trazer muito isso para a saúde. Eu olho para a saúde, e a saúde é ainda mais complexa, a quantidade de atores que tem aqui na saúde, todos fragmentados, todos não se conversam. Será que a gente consegue montar um modelo de negócios em que a gente crie valor, não necessariamente destrua valor, né? Em que a gente ganhe mais aliados, mais parceiros, do que antagonizar vários dos players aqui? E eu acho que a gente acho que consegue unir alguns desses atores, combinar, fazer sinergias que sejam ganha-ganha para cada um deles e, mais importante, que seja positivo para o paciente e para a saúde como um todo. Bacana. E, Thiago, aqui no Oxigenando Ideias, a gente gosta de dividir com o ouvinte os desafios profissionais de cada um dos nossos convidados, porque é sempre uma fonte de inspiração para todo mundo. Uma boa parte da nossa base são pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora, então estão ávidos aí por inspiração para aprender, etc., né? E você, eu acho que um caso super bacana de uma pessoa que é formada numa área, né, e provavelmente teve que se adaptar ou trazer coisas novas, diferentes aqui para se inserir de maneira bem sucedida numa outra, né? Então, pelo que eu entendo, você se formou em radiologia e hoje você atua numa health tech, né? Como é que você se preparou para navegar nesse mundo que é médico, mas é também tecnológico? Boa pergunta, Eduardo. Como eu me preparei, já respondendo direto, cara, com muito estudo, autodidata, indo atrás das comunidades, aprendendo com os outros, porque pela primeira vez, depois de 15 anos estudando medicina, eu estava tendo que buscar conhecimento fora da medicina, né? Agora, como o mais interessante é eu falar como e por que, né, que eu tive que ir atrás disso, né? Como eu fiz radiologia ali, me formei no início do século, né? Me formei em 2004, comecei a fazer especialidade em 2005, e eu já fui atraído muito para a radiologia pela questão da tecnologia, né? A radiologia é uma especialidade altamente tecnológica, né? A radiologia é o profissional que faz os exames de imagem, né? Para explicar para o público aí. Então, aquele médico que você quase nunca vê, exceto quando você vai fazer um ultrassom,
mas quando você vai fazer uma tomografia, uma ressonância, um raio-x, em geral o paciente tem contato com o biomédico, o técnico de raio-x, o profissional que faz o exame, mas é um médico que lauda aquilo depois, né? Geralmente o médico que você não quer ver, né? Exatamente, exatamente. E é uma especialidade que já no final do século passado, já na década de 90, teve muita tecnologia investida nela, mas eram equipamentos, né? A gente viu assim o surgimento da ressonância magnética, as tomografias computadorizadas evoluindo, surgimento de PET-CT e tal. Então, era uma especialidade super tecnológica. E parte da minha vontade de fazer essa especialidade era estar em contato. E logo que eu entrei na residência, eu sempre me dediquei parte do meu tempo a estudar os equipamentos, conhecer os fabricantes, entender como extrair o melhor desses equipamentos. O que aconteceu é que logo após isso, eu comecei a perceber a inserção de uma nova tecnologia na radiologia, que essa eu não tinha previsto, que era um software. Até mais ou menos ali 2006, 2007, a gente laudava revelando filme, né? Tem gente que nem sabe o que é revelar um filme, não sabe nem o que é um filme, né? Os mais jovens aí, mas a gente entrava na câmera escura para revelar filme da tomografia para dar laudo. A gente dava laudo papel e caneta, o máximo de tecnologia que a gente tinha era um gravador de fitinha, cassete, talvez mais outra tecnologia que talvez as pessoas não conheçam, e o máximo assim que tinham eram as digitadoras que ouviam essas fitinhas e digitavam ali numa máquina de escrever, e depois começou até a aparecer ali o processador de texto com o computador. Mas era assim, cara, o zoom era uma lupa, a régua era um barbante, a gente comparava com um pedacinho de papel, e de repente surgiram esses sistemas, né, que basicamente era o que a gente chama aí do RIS e do PACS, que é o sistema de laudo do médico. São dois sistemas, na verdade, bem simples. Um é um sistema que mostra as imagens, então ao invés de ter o filme, a gente via o exame na tela do computador, o que hoje parece ser bem óbvio. É digitalizado, né? Exatamente. Mas o engraçado é que o exame já era digital, no caso da ressonância da tomografia, né? A gente botava ele no filme. No caso do raio-x, ele era feito no filme mesmo, né? E tinha um exame, um sistema anexo ali que era o responsável por dar o laudo. Então, ele era um editor de texto, em sua maioria, mas ele tinha ali a parte do cadastro do paciente, algumas funções específicas para dar laudo. E, cara, quando eu vi o radiologista pela primeira vez trabalhando com esse sistema, eu falei, cara, isso aqui vai mudar muito a especialidade, não tem como, eu me sentia assim meio fajuto de voltar a dar laudo no papel e na caneta, eu me sentia um pior médico, eu falei, cara, não tem como você ser, se eu acho, no mesmo raciocínio que eu falava, você precisa dos melhores equipamentos para ser o melhor radiologista, eu falei, cara, você vai precisar ter acesso aos melhores sistemas para ser o melhor radiologista. E aí, de forma resumida, foi isso, Edu. Eu fui atrás disso primeiro como um usuário. Eu sempre gostei de tecnologia, então isso facilitou. Um curioso, né? O cara que lia manual, o cara que ficava ali na hora extra tentando configurar o sistema, errando, aprendendo com o sistema. E eu comecei a dominar o sistema, igual a gente domina o nosso celular, igual a gente domina o nosso computador. Eu comecei a personalizar esse sistema, eu comecei a fazer ele trabalhar para mim. E aí logo eu percebi, não só eu, mas a minha liderança percebeu que aquilo era algo que ia ser importante para todos os médicos, porque os meus colegas começavam a olhar e falavam, poxa, por que o seu sistema tem o atalho e o meu não tem? Por que o seu é mais rápido? Por que o seu você dá 2 cliques e já aparece ali a máscara e o meu eu tenho que ficar carregando? Enfim, e aí, cara, resumindo, eu percebi que ia ter uma oportunidade de carreira ali, só estou falando de 2010 já, de um médico que se propusesse a dedicar parte do tempo na época, à melhoria daquele sistema. No caso ali, eu estava num grande hospital em São Paulo, era um hospital que investe muito em tecnologia, então eu comecei a participar da parte de seleção do software, a compra do software, a manutenção, a customização, e aí foi assim, cara, quando eu vi eu estava com um pezinho junto com a TI, eu tinha uma tarde por semana que eu trabalhava com a TI dentro do hospital, ao invés de estar lá fazendo exame, e isso assim, cara, de repente foi super rápido, de repente começou a expandir, não era só a radiologia que queria sistema, começou a vir prontuário eletrônico, prescrição eletrônica, sistemas de outras especialidades, e eu vi ali que ia ter uma onda de digitalização muito forte ali na saúde, que ainda era bem pouco digitalizado, especialmente dentro do hospital, que nessa época era onde eu trabalhava, né? E aí eu fui indo, cara, eu fui me envolvendo cada vez mais com projetos que saíam daí do escopo da radiologia, fiz projeto de outros sistemas, e isso acabou dando muito certo, até que em algum momento eu só fazia isso. Como médico ainda, então eu sempre trabalhei em instituição de saúde, né? Minha trajetória profissional foi Einstein, Sírio, DASA e agora MEMED, sempre com a visão médica, sempre em produto médico, empresa médica,
mas com esse olhar de quem usava a tecnologia, depois de quem gerenciava / comprava a tecnologia. Na DAS, a minha experiência foi com Open Innovation, então lá eu olhava um pouco mais para o futuro, olhava as novas tecnologias, as startups, o que estava vindo de novo, um olhar mais estratégico de investimento, né? E aí, por fim, fui chamado para vir para a Memed, onde finalmente eu estou do lado de quem produz a tecnologia, né? Que era o que faltava aí para eu completar o circuito aí. Então, foi assim, parece o seu olhar hoje, né, de médico para Memed, um salto, mas na verdade isso foi bem gradual e insidioso. Muito bonita a história, é uma construção mesmo. Agora você fecha o círculo, né? Agora você fecha o círculo. Sim. E uma curiosidade só, Thiago, você acha que a profissão do radiologista está fadada nos próximos 5, 10 anos? Ou você acha que ainda existirá algo parecido? Não, de forma alguma, vai sempre existir. Eu acho que ela passou e passa e vai passar por algumas adaptações, como todas as especialidades, como todas as profissões, né? Não acho que o problema é só AI. Quando a gente viu a inserção de sistemas, eu ouvi a mesma história que a gente ouve da inteligência artificial. Isso aqui vai... A digitalização já foi um primeiro choque. A digitalização foi a primeira, depois a gente teve teleradiologia, e eu ouvi a mesma coisa que a gente ouviu da telemedicina. A gente, na radiologia, a gente é meio precoce, a gente viveu isso antes. E a gente ouviu as mesmas histórias com a teleradiologia e agora com a inteligência artificial. Eu acho que vai ajudar, essas ferramentas tecnológicas, não só a inteligência artificial, elas ajudam muito. Não à toa eu tenho investido mais de 10 anos da minha carreira em desenvolvê-las e aperfeiçoá-las e trazer elas para mais perto do dia a dia dos médicos. Elas ajudam. Algumas eliminam tarefas tediosas dos médicos, que eu acho bom que elimine mesmo. Então, assim, hoje, antes o médico tinha que ir lá manualmente numa gaveta e procurar a pasta com a ficha do paciente, por exemplo. E não é inteligência artificial. Hoje você dá 2 cliques lá no nome e aparece. Mas percebe, algum médico ficou bravo porque eliminou essa tarefa dele, né? Então, só melhora, só evolui, surgem ali adaptações no meio, mas eu não tenho dúvida, não só que não vai ser necessário, como que vai ser ainda vai continuar sendo uma das melhores especialidades aí para quem gosta de trabalhar com tecnologia. Bacana, bem legal. Acho muito bacana porque hoje é um mundo de inteligência artificial e tem certas profissões que estão aí na mira, né? E certamente essa pode ser uma delas e é bacana ter sua perspectiva também. E voltando aí, Rodolfo, agora vamos entrar para falar um pouco de Memed, né? O assunto da vez aqui. Memed é uma empresa pioneira aí na área de prescrição médica digital aqui no Brasil. E eu queria que você falasse um pouquinho de como que é a empresa, como que é o modelo de negócio de vocês, como foi essa evolução desse período, né? Desde que vocês abriram a empresa lá atrás até hoje. Maravilhoso, né? Realmente a história da Memed é espetacular, porque ela foi a pioneira e ela é a líder indiscutível, né? Então ela venceu nesse setor, né? Ela sempre foi muito focada no médico, em criar valor para o médico, entendendo que a figura do médico ela é extremamente importante nessa jornada de saúde, né? Então ela desenvolveu todo um software, né, de prescrição digital em que facilitava muito a vida do médico. Ele era mais inteligente, mais rápido de você fazer a prescrição, né? Obviamente que era muito melhor do que, como a gente falou, a história do garrancho do médico, né? Mas ela era muito mais do que isso, ela ajudava na jornada do paciente, né? Ela digitalizava, era um QR Code que você mandava por SMS ou por WhatsApp, e aí o paciente ele consegue usar esse WhatsApp ou esse QR Code e fazer a dispensação em qualquer farmácia do Brasil, né? Hoje, praticamente, virtualmente, todas as farmácias do Brasil aceitam Memed, né, a prescrição Memed. E aí você não precisa dar baixa, tudo automatizado, então já vai direto, você não precisa dar o CPF de novo. Então, ele ajuda na jornada da fricção. A Memed, ela começou focada no médico, mas aí o TJ, a gente chamou o Thiago de TJ aqui na Memed, né? O TJ, ele me ensinou uma palavra que é o binômio, né? Em medicina, às vezes, o binômio ele é usado para falar de um organismo indivisível, como a mãe e o feto, né? Então a gente acabou evoluindo nossa visão e a gente entendeu que a gente não era centrado no médico, a gente deveria ser centrado no binômio médico-paciente. E a Memed acabou se especializando na relação entre os dois. Então a Memed, ela não faz a ponta do varejo, né? Ela não é a vocação dela, não é a vocação dela fazer o software de sistemas do hospital, de sistemas de prontuário, de sistemas de dentro da clínica médica. O que ela faz é a ponte, a ligação entre o médico e o paciente. É nisso que a gente se especializou, né? É interessante, você perguntou do modelo de negócios, a gente
não acha, talvez a gente cria muito valor, mas a gente não acha que a gente deveria monetizar e fazer dinheiro e lucrar em cima do médico, ou cobrando do paciente pelo nosso serviço. Então, a gente sempre foi gratuito para o médico, né, gratuito para a clínica, para o hospital, gratuito para o paciente. A gente entende que a gente consegue conectar muitos atores da saúde que eles têm um problema de acessar o médico ou acessar o paciente, que eles sofrem com as dores das fricções que os sistemas não se conversam, e é ali, gerando valor para esses outros atores, a farmácia, a indústria farmacêutica, os laboratórios de exame, gerando valores para eles é que a gente consegue, né, fazer a nossa monetização, criar o nosso valor. Então a gente consegue ser muito bom para o médico e para o paciente sem cobrar deles, sendo gratuito para eles, né? Então esse que é mais ou menos o nosso modelo de negócio, de você estar lá orquestrando vários atores, ajudando vários atores que não se conversavam, que não se conectavam, né? E poder oferecer um ganha-ganha espetacular para o médico, que é um serviço gratuito, mas de altíssima qualidade, muito melhor do que a opção dele, que é a prescrição no papel ou no Word, né, no processador de texto, que a gente chama de texto livre, né? É um pouquinho esse modelo de negócios. Bem bacana, Rodolfo. E como que vocês dividem a atuação B2B e B2C? Porque são duas visões diferentes aí, né? Eu queria entender como que é essa divisão. A gente chama de B2B quando às vezes o médico não é ele que decide qual software que ele vai usar, né? É o software que é o padrão do hospital que ele está atendendo, né? É o software que é o padrão da clínica que ele está atendendo, né? Então, esses casos, assim, quando o médico não escolhe o software que ele usa, o nosso cliente ou quem a gente tem que parcerizar é o gestor do hospital, o gestor da clínica. Isso a gente chama de business to business, né? A gente combina, a gente cria valor para eles. E ali a gente tem uma proposta de valor muito boa, muito fácil, né? Porque esses hospitais, eles adorariam ter os dados, né, do que é prescrito, mas tem que ser de um jeito tabulado, não pode ser um texto livre que cada um escreve de um jeito o exame. Então, como a gente padroniza todos os códigos de exames, todos os remédios, então os diagnósticos, então a gente é uma ferramenta de alto valor para o software médico, para o hospital, o gestor do hospital. Isso a gente chama de B2B, né? Mas muitos médicos, eles têm a prerrogativa, eles têm a escolha de qual plataforma eles vão usar, né? Quando ele está no consultório particular dele, quando ele está até fora do consultório, né, ele tem que fazer uma prescrição para um conhecido dele, um amigo, um parente. Quando ele está nessa clínica particular, quando ele está em hospitais que não padronizam o sistema, ele escolhe qual plataforma ele usa, né? E aí ele vai escolher a melhor. Ele vai escolher a mais rápida, a que tem maior inteligência clínica, a que ajuda ele a escolher o melhor tratamento, né? E aí a gente se coloca como a melhor solução ali, a gente tenta se desenvolver para ser sempre um passo à frente para ser a melhor solução, né? Eu adoro essa forma que a gente vai ser atrativo, a gente mede o nível de satisfação, o NPS do médico, né? Porque eu acho que esse é o jeito sustentável de fazer um negócio. O Zé Delivery também era assim, a gente estava conversando no passado, né? O Zé Delivery, até virar um unicórnio, ele nunca investiu em marketing. Hoje ele até tem patrocínios de futebol e carnaval, isso, aquilo, mas ele chegou. Eu tenho certeza que se você já usou o Zé Delivery, Edu, você usou porque um amigo recomendou. Porque um amigo disse, não, acabou o serviço da festa, usa esse Zé Delivery. Boca a boca. Né? Aí você, é esse app e tal. Eu acredito na força do referral, que a gente fala, né? Na força da recomendação, do boca a boca. Eu acho que é muito mais sustentável do que a gente chama de forceps, né? De você convencer uma pessoa a usar porque você fez um monte de propaganda em todo lugar e você entuchou de propaganda. A gente nunca vai fazer isso. A gente vai fazer as melhores funcionalidades, né? Um sistema que tenha uma alta nível de satisfação, que um médico recomende para outro médico, que um hospital recomende para o médico. Esse é o jeito que a gente deveria atacar essa parte que a gente chama de business to consumer, B2C, né, que é a gente falando direto com o médico. Bacana. Você também comentou, né, que o ecossistema de saúde é um fato, ele é extremamente fragmentado, né, e tem muitos players, tem muitos atores, tem muitos sistemas, tem muitos incentivos, realmente é um mercado mais complexo. E quando se trata de torear essa complexidade, muitas vezes a gente vê possibilidades de estabelecer parcerias, né? Como é que a MEMED vê essa possibilidade de estabelecer parcerias na cadeia, no ecossistema da saúde? E mais, né, se você puder falar que tipo de parceria vocês estão estabelecendo, seria super interessante para a gente entender. Ótima pergunta, muito obrigado. Até porque
esse eu queria que, inclusive, fosse a marca da minha gestão, né? Eu cheguei não faz muito tempo na Memed, eu ouvi muito, aprendi muito, e para mim uma das coisas mais claras é a Memed como negócio, como impacto para a sociedade. A gente consegue impactar a sociedade se a gente tiver mais parceiros. Não adianta a gente achar que a gente vai resolver tudo sozinho, que eu vou fazer todas as pontas sozinhos, ou que eu vou estar isolado, né? No final das contas, não só é importante, como esse, na verdade, é o superpoder da Memed. Você, cara, é um expert no sistema de saúde, você me corrige se estiver errado, mas os atores, são muitos atores em saúde, e eles não necessariamente se falam, se conversam. Então, talvez, assim, o plano de saúde não entenda de farmácia, né? O prestador de serviço, o hospital, não consegue falar com os laboratórios de exame, né? O software médico não entende da faculdade de medicina, né? Então, eles estão lá todos, mas eles não se conversam muito, eles não se interagem todos com todos. Mas uma coisa que eu acho muito especial da Memed é que todos esses atores passam pela prescrição médica. A prescrição médica pode impactar todos esses negócios. É como se fosse uma peça do quebra-cabeça de qualquer um desses atores. Imagina o impacto que a gente pode ter, assim, o valor que a gente pode criar para um plano de saúde. Ele entender e saber quais são os diagnósticos, quais são os remédios que estão sendo prescritos. O plano de saúde ele é obcecado por aumentar a adesão ao tratamento para que diminua a sinistralidade, né, para que as pessoas não se internem. As pessoas que têm doenças crônicas, por exemplo, elas sigam o tratamento e não vá precisar de usar um leito hospitalar, por exemplo, né? Uma farmácia teria muito valor de conhecer o paciente, entender o que ele está precisando, onde ele precisa, se estocar melhor, ajudar que essa jornada não tenha fricção. Uma indústria farmacêutica precisa da prescrição médica, né? Ela gasta bilhões de reais para fazer promoção médica, vamos dizer assim, né? Para falar com o médico, para explicar os estudos, para falar das novidades que tem em medicina, para que finalmente seja prescrito, né? Os médicos, obviamente, os pacientes, os laboratórios de exames precisam da prescrição. Todos os atores precisam da prescrição. Então eu sinto que a vocação da Memed deveria ser se abrir para quem consegue criar valor junto com a prescrição médica. Claro que sempre dentro da LGPD, da ética, da sigilosidade dos dados, mas não dados granulares, mas inteligência, muitos desses se beneficiariam demais. E eu acho que a proposta da Memed é exatamente essa. Quem puder criar valor com a gente, eu adoraria que o fizesse. Quanto mais gente conseguir criar valor com a Memed, mais aliados eu vou ter na jornada que importa. E a jornada que importa é a gente ter cada vez mais prescrição digital no Brasil. O Brasil tem um baixíssimo índice de prescrição digital, eu estimo que seja menos de 10%. Mas se você olhar para os Estados Unidos, para a Europa, para a Austrália, onde eu vivi 4 anos, para a China, esse índice é acima de 90%. Né? Então eu tenho certeza que a prescrição digital do Brasil ela não vai ficar abaixo de 10%, ela vai ser 10%, 15%, 20%, 50%, 70%, 90% um dia, né? E eu preciso de aliados nessa jornada. A gente falou de parcerização, mas talvez o mais importante de todos é o governo. A Anvisa tiraria muito valor se as prescrições fossem digitais e ela conseguisse combater a crise de opioides, por exemplo, através de uma prescrição médica que você consegue traquear, né? Antifraude e tudo mais. Né? O Ministério da Saúde, se o objetivo do Ministério da Saúde é trazer mais saúde, engajamento do paciente, adesão ao tratamento, eles seriam o principal interessado para que a gente tivesse uma maior interoperabilidade, né, uma maior fluência dos dados, menores fricções. Todos esses eu enxergo, os médicos, os farmacêuticos, eu enxergo como parceiros potenciais na minha jornada aqui. Muito bacana. Você colocou o dedo na ferida de um dos grandes gaps do mercado, não só do Brasil, do mundo, que é, em parte, obviamente, influenciado por essa fragmentação do mercado, né, onde cada player tem seu incentivo, etc., e não compartilha dado, e realmente isso se aplica a outras áreas também, mas sem dúvida a prescrição eu vejo como um enorme benefício para a sociedade também. Então, parabéns aí pela missão, acho a sua visão excelente, acho que é um passo adiante aí que vocês vão dar, sem dúvida. Você me responde, Eduardo, se operadoras de PBM, de assistência ao paciente, tem a ver com prescrição digital, tá? Então eu deixei de fora, mas é óbvio que eu enxergo que são todos os atores de saúde que são potenciais parceiros. Eu adoraria ajudar vários desses atores. Sem dúvida. Você ouviu a primeira parte dessa ótima conversa com Rodolfo Chung, CEO da Memed, e Thiago Júlio, diretor médico da Memed, Health Tech pioneira e líder em prescrições médicas digitais. No próximo episódio, a gente vai entender melhor
quais são as vantagens da prescrição médica digital. E eu já adianto que os benefícios vão muito além do óbvio, que é entender o que está escrito. E eu também quero saber deles quais são os próximos passos previstos no uso dessa tecnologia. Não perca! Até lá! Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil.